Olá, gente, tudo bem? Mais um dia, mais uma terça-feira, tudo bem, Som? Terça-feira, tudo bem, Beleza? tudo tranquilo, tudo bom. Tranquilo, friozinho chegou, friozinho, mais Não, ou menos, né? tá um frio abafado. Mentiroso Mas, demais esse frio. essa semana não teremos futebol aqui em Minas, porque infelizmente os nossos clubes não conseguiram chegar à final da Copa do Brasil, né? Então vamos assistir aí Santos e Palmeiras, Liga dos Campeões, muita coisa acontecendo e nós só pela televisão. Mas tem muita coisa pra gente falar, né, Som? 2016 tá aí, já batendo as portas e o planejamento já tem que começar, né? A gente já começa aquele balanço, né? É. Não adianta, porque No Cruzeiro, por exemplo, Som, tivesse tudo bem, mas chega uma hora começa. quem fica, quem vai, o que você acha? Eu não sei quem fica ou quem sai. O que eu sei é que o Cruzeiro precisa de um jogador, um distribuidor de jogadas ali no meio, eu estou falando isso há muito tempo, e mais um atacante, já que o menino lá, Leandro Damião? o Vinícius também. Ah, o Marcos Vinícius. Não, o Vinícius. Luiz Araújo. O Vinícius O Araújo. outro. É muito Vinícius para pouco time. O Vinícius, ele se machucou e seria uma opção natural. Então eu preciso ver o seguinte, o Leandro Damião, eu não sei, o Leandro Damião ainda não, você não pode dizer assim, é preciso investir na permanência do Leandro Damião. Talvez isso seja até a pergunta que todo torcedor esteja fazendo. Mas não é, ele não teve uma sequência, não funcionou. Ou deu certo ou não deu certo. Talvez se né? o Não dá Mano pra- tivesse chegado um pouco antes, ele tivesse se ajeitado ali. Mas isso é uma coisa que o Cruzeiro... Então o Cruzeiro com essas duas contratações, porque o Mano recuperou, parece que o Mano e a preparação física do Cruzeiro recuperou o elenco de uma maneira espetacular nesse segundo turno. Então, o time está ajeitado. Agora, não é só o Cruzeiro que precisa fazer essas mudanças, né? Só uma coisa no Cruzeiro, só esse Ariel Cabral caiu como uma luva ali no Cruzeiro, né? Sem Um muita... ótimo jogador. Falar pouco e joga muito, né? Do jeito que tem que ser, né? Mas do outro lado da lagoa, o Atlético, e aí, pro ano que vem? Só precisa contratar muito ou o time provavelmente vice-campeão brasileiro aí dá conta do A recado? primeira coisa que o Atlético precisa é abandonar a empáfia. O Atlético, depois que ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou a Libertadores, parece que virou assim o suprassumo do futebol, e no começo do campeonato começaram a falar que o futebol do Atlético era o melhor do Brasil, você se lembra disso? E tal. E não era. Então o Atlético precisa rever. O Atlético precisa contratar alguns jogadores. Eu estou dizendo contratar, porque outro dia disseram assim, a base vai trazer não sei quantos jogadores agora para o time de cima. Se for como foi agora, é aquela história, vem 10, 20 para tirar um, como tirou o Gemerson, como tirou o Bernard, e fica aquela coisa. A base do Atlético, infelizmente, com toda a estrutura, não revela o que o time de cima precisa. Então o Atlético terá que buscar. Agora tem que fazer um balanço, né? O André fica lá no Nordeste, o André volta, o André em Belo Horizonte vai jogar bola. E outra coisa, o Atlético precisa, é impressionante como o Atlético não tem reserva para lateral direito, porque o Patrick a gente não sabe se fica ou se vai, se ele joga de atacante ou de lateral, então é o grande... E nessa confusão toda, Daniel, tá na hora de botar um ponto final nesse nhen de Levi fica e Levi vai. Se o Atlético quer que ele permaneça, tudo bem, mas ele terá que promover algumas mudanças no seu sistema de trabalho. Não dá para essa história de banir a concentração no time. Não é Japão, né? E não dá mais para fazer o jogo da diretoria dizendo o seguinte, é melhor manter salário em dia do que contratar. Ficou provado que na hora que precisa, né? Aí vem alguém e fala assim, mas tem a história do meio copo d'água cheio, meio copo vazio. O torcedor quer o título, o torcedor sonha, vê o time chegar perto e depois começa a patinar. Por quê? Porque faltou jogador, porque tem jogador no Atlético que acha que é craque, não é. Aliás, o nosso futebol mineiro aqui não tem um craque que você diz assim, esse é o... Não tem. Nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América, não existe. Então cheio os de outros... falso craque. Né? Então pode baixar o tupete, que eles agora estão com a mania de jogar o tupete para cima, passar gel, aquela coisa toda. Baixar o tupete e jogar bola. Bom, só sobre uma coisa sobre o Levi, eu acho engraçado o seguinte, o Levi vinha num bom humor danado, né? Contando piada, lembrando do Japão, dando entrevistas para a imprensa de São Paulo, do Rio, todo mundo achando legal, engraçado, muito bacana. Foi só o Atlético começar a não mostrar os resultados que vinha mostrando antes, o Corinthians confirmar o título, parece que o bom humor do Levi foi embora junto com o Campeonato Brasileiro. Eu não saber o que está errado. Né? Eu acho o Levi um bom treinador. Também acho. Porque eu não me iludo
eu vou dizer uma coisa aqui, eu não me iludo com entrevista. O cara pode até ser meio ríspido na entrevista, mas quando ele tem resultados... Como era o Muricy, né? O Muricy na entrevista dava patada para todo lado, foi tricampeão brasileiro. Pois é, mas tem que ver se ele ainda é aquele Muricy. Às vezes fica mais manso na entrevista e manso com o time também não adianta. Mas o problema é o seguinte, é que o Levi não, parece que ficou numa redoma em que ele acabou a concentração, está resolvido. Não precisa contratar jogador, está resolvido. O Levi falou, e não pode ser desse jeito. O treinador, quando deixa de ouvir, o treinador, quando acha que sabe tudo, aí começa a complicar. E além do mais, uma coisa é a filosofia japonesa, filosofia de trabalho, né? A outra é aqui no Brasil. Só por falar aqui no Brasil, a América na primeira divisão, não dá para mandar todo mundo embora e começar tudo do zero, né? Estou ouvindo o pessoal falando um monte de bobagem aí. Agora tem que acabar com tudo, montar um time para a primeira divisão. Se fizer isso, vai se danar. Tem que pegar o que deu certo, pegar alguns jogadores, claro, precisa reforçar. Alguns devem sair, como no caso do Richard, o Toscano tinha proposta. E tem jogador lá que não tem contrato, então o que vai fazer? Mas o América precisa tomar cuidado com isso. Precisa montar um time assim equilibrado e aproveitar quem puder ficar dessa turma aí, quem tiver condição técnica. Mas isso é um assunto para ser discutido com o Givanildo, que já mostrou uma tremenda competência. É isso aí. E amanhã tem mais com essa competência também, né, Quem sou eu? Estou aqui só para bater papo. Obrigado pela audiência, gente. Um grande abraço. Até amanhã.